O fechamento da porta da graça. Quando que a porta da graça se fecha para uma pessoa? Quando os pecados dessa pessoa ultrapassam os limites da paciência de Deus. Enquanto o pecado não ultrapassa os limites da paciência de Deus, a porta da graça não fecha. E o Espírito de Deus não tem mais controle. Quando o Espírito de Deus não tem mais controle sobre os pensamentos, a porta da graça se fecha. A Bíblia mostra muitas pessoas que pecaram e foram além dos limites da paciência de Deus. Ananias e Safira foi um. Quando eles venderam o terreno, prometeram dar todo o dinheiro das terras que venderam, dos bens, e depois eles combinaram de esconder uma parte e entregar só a outra, sendo que eles não eram obrigados a vender nada, não eram obrigados a doar nada, e ninguém estava pedindo nada para eles. Eles que se ofereceram. Com isso eles pecaram contra o Espírito Santo e foram mortos, todos dois. Outro também que pecou aqui mostra foi Acã. Ele roubou uma capa babilônia, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, escondeu no acampamento, e a maldição caiu sobre todo Israel por causa dele, e ele não confessou, e ele pecou contra o Espírito Santo, foi destruído. Todo o povo tinha sido bem advertido para não roubar nada, pegar nada do povo inimigo, mas Acã não obedeceu. O outro foi Gease, servo de Eliseu, quando Naamã foi lá em Israel. Eliseu, servo de Deus, pelo poder de Deus, Naamã foi curado da lepra. E Naamã queria dar muitos presentes para o profeta Eliseu, mas Eliseu negou tudo, não aceitou o presente. E Gease viu aquilo e falou: viva o Senhor, que eu vou atrás desse Naamã e vou tomar dele os presentes. E o que aconteceu? Naamã pecou contra o Espírito Santo. Porque Naamã, Gease pecou contra o Espírito Santo, porque ele fez aquilo que não poderia ter feito. Ele conhecia muito bem a verdade, conhecia muito bem Eliseu e conhecia muito bem o Deus de Israel. E mesmo assim, voluntariamente, por causa da cobiça, ele foi atrás para tomar. E aí o que aconteceu? O pecado a lepra de Naamã passou para Gease, e Gease morreu leproso. Gease foi até a morte. Maldição de Deus sobre ele, porque ele pecou contra o Espírito Santo, ele ultrapassou os limites da paciência de Deus. Então, uma pessoa ignorante pecar, tudo bem. Mas uma pessoa que tem pleno conhecimento da verdade e pecar, as coisas complicam. Mas para aqueles que já aprovaram a boa palavra de Deus e caíram no pecado, a paciência de Deus é limitada com essa gente. Hebreus 6,4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. É impossível renovar para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignominia. Então, quando as pessoas têm pleno conhecimento da verdade, rejeitam a verdade por livre vontade, por amor ao pecado,
por deboche da verdade, porque não gosta da verdade. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, ele peca contra o Espírito Santo. Nós temos que ter muito cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Judas Iscariote, depois de andar com o Senhor Jesus, depois de ser tratado pelo Senhor com tanto amor e carinho, ele ainda vendeu o Senhor Jesus por um preço de um escravo. 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Judas vendeu o Senhor Jesus. Quando ele fez isso, a porta da graça fechou para o pobre Judas. Ele angustiosamente buscou o perdão de Deus. Com lágrima confessou seus pecados, devolveu o dinheiro e confessou o Senhor Jesus como uma pessoa inocente. E devolveu todo o dinheiro, mas ele fez aquilo tarde demais. Tarde demais. Tem que se arrepender antes. É igual o assassino. O assassino ele tem que arrepender antes de matar a pessoa. Antes dele matar a vítima. E o estuprador, ele tem que arrepender antes de estuprar. Quando ele começar a pensar naquilo, ele já tem que se arrepender até daquele pensamento e sair fora. Porque depois que pecou, depois que cometeu o crime, não adianta mais arrepender. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação horrível do juízo e o ardor do fogo que há de consumir os adversários. Depois da pessoa usufruir das bênçãos de Deus, depois de ser abençoado com as palavras de Deus, depois de ser iluminado pelo Espírito de Deus e ainda voltar aos caminhos do inimigo, a pessoa perde a salvação. Perde. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Sim, de todos os pecados que houver verdadeiramente arrependimento por eles. Mas quando o Espírito de Deus afasta da pessoa, o arrependimento que vem não é um arrependimento verdadeiro, não é tocado pelo Espírito de Deus. É um arrependimento causado pelo medo do castigo, o terror do castigo. Esse que é o arrependimento que as pessoas sentem. Esse arrependimento não vale nada. Muitos pregadores dizem que Deus perdoa todos os pecados, mas com uma condição, todos os pecados que verdadeiramente a pessoa arrependeu por eles. Aí sim. E quando o Espírito de Deus ainda está atuando no coração dessa pessoa, enquanto o Espírito Santo estiver atuando no coração dessa pessoa, Deus perdoa ela. Mas quando o Espírito Santo sair, não há mais perdão. Isso é um perigo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o Espírito de Deus afastar, e vai chegar um tempo que a porta da graça vai fechar para o mundo inteiro, aí ninguém mais vai salvar.